Olá pessoal, bem-vindos de volta ao quarto e último episódio da nossa série Carinata Além do Grão. Eu sou a Tamara Mundo, sou especialista de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Nufarm. E hoje eu tô aqui com meus colegas Felipe e Robson. Vou pedir para vocês se apresentarem novamente, por favor. Boa tarde, sou Robson Bota, sou coordenador técnico de mercado da Nufarm Brasil e Paraguai, especificamente para canola e carinata. Olá pessoal, eu sou Felipe, sou responsável por canola e carinata no Farm, no Brasil e no Paraguai. E é isso. Muito bem. Até agora nós cobrimos, então, uma visão geral sobre a cultura da carinata, falamos também de todas as etapas de manejo e no último episódio nós discutimos um pouco o porquê que plantar carinata é benéfico para o produtor. Agora que nós entendemos todas essas etapas, eu quero saber como eu faço para ter acesso à semente. Vamos lá, Bota. Acho que a primeira coisa é certificar. A gente tem, como premissa aí, da carinata ser uma cultura para SAF, né? Então, para ser SAF tem que ser certificado. A gente tem que ter a rastreabilidade de todo esse processo, desde a produção de semente, para onde que vai. Essa área precisa ser certificada, então ela tem que passar por alguns requisitos, né? Não pode ser área de desmatamento, né? Tem um monte de processos aí. E quando a gente fala em certificação de área, né, o produtor, né, os nossos consultores, né, os técnicos lá das nossas empresas parceiras lá já dá uma travada. E esse não é um processo nada complicado. Nós temos um time especificamente trabalhando com a certificação, né? Então, o que o produtor vai fazer? Ele vai disponibilizar o seu CPF e o CAR da sua área. Então, a partir dali, esse vai passar por um processo ali de avaliação, validação, e a gente vai certificar ou não essa área. Tanto é que é simples esse processo que hoje nós já avançamos em relação aos últimos anos, né? E hoje nós conseguimos fazer uma avaliação prévia dessa área via WhatsApp. Quando o consultor está lá conversando com o produtor, seja no dia de campo, seja na própria fazenda dele, via WhatsApp mesmo a gente já consegue fazer uma validação prévia dessas informações, se a área dele está apta ou não, e depois a gente passa aí, então para uma outra etapa aí, que é de fato a validação. Feito isso, né, a segunda etapa então é o KML dessa área. Então a área está certificada, então ele tem uma área macro, né, todo o CAR do produtor, a gente vai dizer, essa área está apta, e aí então ele vai definir qual talhão que ele vai plantar, né? Então ele manda o KML, a gente dentro dessa área, né, que já está aprovada ali, então a gente dá essa etapa aí e avança aí como certificação. Então é um processo simples. O ano passado a gente já teve uma evolução em relação ao ano passado, então hoje em menos de 15 minutos ele já tem se essa área é certificada ou não para plantar carinata. Certo. Depois da aprovação da área, então, o que mais é preciso fazer para que a certificação ocorra de fato? Quando a gente identifica que a área não tem nenhum problema, ela está dentro dos quesitos para receber o selo para o mercado europeu, aí ele encaminha a documentação e é vendido a semente nas taxas que a gente falou, acho que foi no segundo episódio, né, para plantio exatamente naquela área. A área ela vai ser acompanhada ao longo do desenvolvimento da cultura, não só pelos consultores técnicos, mas também por imagem de satélite. É onde a gente consegue comprovar que foi o plantado justamente na área que foi certificada. Tudo isso acontece sem o esforço do produtor, ele não precisa se preocupar com tudo isso. O nosso time técnico, como a gente também já comentou, é um ganha-ganha, em que a gente passa as informações técnicas e aproveita e coleta as informações que a gente precisa para certificar. Não tem custo nenhum para o produtor. Uhum. Posso complementar ainda que a gente tenta evitar, né, e aí trazendo um pouco do aprendizado do ano passado, de deixar para fazer isso daí no último momento, né, lá próximo da semeadura. Então agora é o momento de nós fazer isso daí. Se o produtor tem intenção, mesmo que de repente ele está em dúvida ainda se vai plantar, mas a certificação, né, como o Filipe trouxe, não custa nada. É importante o produtor, olha, onde é que eu posso, onde é que eu não posso. Então, disponibilizar essas informações, conversar com os nossos técnicos, né, nossos consultores,
para que essa área já esteja aprovada aí. Então, quando ele tomar a decisão, essa já é uma etapa superada. A gente pode usar até o ano passado, 2025, como exemplo, né? É o nosso primeiro ano comercial. A gente selecionou um volume de área que a gente achava que não era agressivo, ou que não queimaria a cultura, usando o português, claro. A gente quer crescer sustentável, com uma cultura sustentável, que gera combustível sustentável, né? Tudo tem que fazer sentido. Então, só de demanda de CAR para plantio de carinata ano passado, a gente teve mais de 300 mil hectares de interesse de produtor. Isso num primeiro ano. A gente aprovou, né, em mais de 150 mil hectares e plantou, né, um total de 30 mil hectares ano passado. Então, tem potencial, poderia ser feito muito mais, e a gente limitou a demanda para crescer justamente com o pé no chão, avançando. Aproveitando esse seu comentário, qual é a estimativa diária que nós temos no Brasil que é passível de certificação? E aí a minha segunda pergunta também o produtor mandou o CAR. Ele tem, digamos, uma área de 300 hectares. Os 300 hectares são passíveis de certificação, mas ele decide plantar só 100. Ele precisa passar por esse mesmo processo de avaliação no próximo ano, caso ele queira replantar? Começando pela segunda, então, a primeira eu deixo para ti, né? Beleza, vamos. Quando ele está certificada, né, que ele passa por essa certificação, ele não precisa fazer isso no próximo ano. Ele tem a área certificada por 5 anos, né? Por 5 anos ele tem garantia que essa área está certificada. Então a intenção dele é justamente isso daí, né? A nossa intenção com o produtor é isso. É 1/3 da área, né, no primeiro ano, certificou 100% da área, os 300 hectares, os próximos anos ele não vai precisar passar por essa certificação, porque a área dele já está certificada, então já é uma etapa superada. Ele só indica qual que é o talhão que ele vai plantar, mas a área que ele vai já tá pronta, ele já sabe onde pode ampliar no próximo ano. Sobre potencial, é uma pergunta interessante, porque o produtor também ele tem perguntado pra gente, se eu tenho que indicar onde eu vou, né, eu tenho que passar para a certificação, então vai ser mais restrito. Hoje o Brasil, né, a gente mapeou metro quadrado por metro quadrado do Brasil, para ver onde é certificável, onde não é plantar carinata. A gente tem mais de 115 milhões de hectares aptos para plantar carinata, né? E então a área para plantar tem. Eu entendo que a certificação não é um processo complicado, então não é, digamos que um impeditivo, né, para o produtor se interessar a plantar carinata. E eu queria saber qual foi a evolução diária que nós tivemos até agora, né? Ano passado nós tivemos plantio de carinata, esse ano nós tivemos, né? Qual foi a evolução? Que expectativa que a gente tem? A gente, em 2024, fez um ano de pré-comercial. A nossa proposta era pegar o que a gente já tinha feito há 5 anos de ensaio no Brasil e trazer para uma escala pré-comercial. A gente plantou algo em torno de 6 mil hectares, né? E esse ano a gente deu um passo largo e fizemos 5 vezes mais. Então a gente está falando de 30 mil hectares que foi plantado agora em 2025. Certo, e com toda essa crescente diária, né, que nós tivemos do ano passado para cá, como fica essa oferta e demanda no mercado, né? A gente tem a demanda por todo esse grão, né, por todo esse crescimento, né? Como que isso vai afetar o preço, enfim, que é pago para o produtor? Qual que é essa dinâmica? Hoje, se a gente pensar no mercado, só falando de combustível de aviação, hoje o combustível, toda a aviação consome mais ou menos 350 bilhões de litros de querosene, de fonte fóssil. Se a gente pegar as metas que tem da Europa, de chegar até, né, neutralizar 100% do carbono emitido, eles conseguirem compensar de alguma forma, a gente tem uma estimativa de que 65% de tudo que é consumido vai precisar ser substituído por um SAF, por exemplo. A gente está falando que existe mercado para 230 bilhões de litros de SAF para o mercado ser comprado na Europa. E não é um mercado que ele ele precisa surgir. Já foi assinado tratados
que ele precisa acontecer. Então, o que eles estão buscando hoje são fontes de fornecimento desse bioquerosene. Então, por exemplo, a gente tem um contrato fixo que a gente precisa fornecer 1 milhão de toneladas até 2030. Então, esse é o tamanho do desafio do Brasil. E aí, eu acho que isso desenha um pouco como que a gente tem que fazer o crescimento diário e por que a gente está querendo ir muito sustentável, né? Um crescimento muito constante para que a gente chegue e bata esse desafio aí de 2030. E antes de evoluir nesse assunto, né, de falar um pouco mais para onde que vai todo esse óleo, né, e tudo mais, eu queria que o Robson falasse um pouco para nós se a gente, no momento de armazenar esse grão, antes de fazer o transporte para o destino final, né, se a gente precisa ter algum tipo de cuidado, quais são, né, o que a gente precisa levar em consideração, quais são os cuidados. Ótimo. A gente tem um grão, né, com uma alta concentração de óleo, né, o dobro que a soja tem. Então, sim, nós temos alguns cuidados que a gente tem que ter no armazenamento. O primeiro deles que muda é que o armazenamento, a umidade de armazenamento é em 9%, né? Então, a gente tem que avaliar isso daí. Apesar de ser um grão, né, pequeno, né, nós temos que tomar cuidado com a secagem desse grão. Então, precisa ser uma secagem mais lenta também. Então, muda um pouco nesse cenário aí. Fora isso, né, por se tratar de um grão tão pequeno, nós precisamos tomar cuidado, então, nesse processo de transporte, né, que é a vedação também, mesma forma que nós temos vedação lá na plantadeira, né, para não vazar a semente. Fizemos vedação na colhedora, para não escapar o grão ali. Nós temos que tomar cuidado, então, com esse grão no transporte, para que a gente não tenha perda nesse transporte, então. Dito isso, né, e aí avançando um pouquinho, fazendo uma outra questão, até pedindo um pouco para o Fio aí. Nós temos a questão da produção de óleo, né, 40%, 38% de óleo. O restante é farelo, uma porcentagem disso daí é farelo, né. Nesse sentido, nós temos a demanda de óleo, mas e o farelo, como que funciona hoje e qual que é o destino que a gente também pode dar para esse farelo aí? Pode dar pro boi, pode fornecer na ração, não. O óleo da carinata, como a gente falou, né, no primeiro episódio, ele é tóxico para a alimentação humana. E é uma preocupação muito legítima. Será que o farelo, apesar de ser né, metade do que é produzido dentro do esmagamento de soja, é um produto que tem praticamente o dobro de proteína também do farelo de soja. A Nufarm já desenvolveu um protocolo para que durante o processo de extração do óleo, e aí a gente está falando de uma alteração de pressão e temperatura ali dentro do processo, a gente consegue extrair toda a toxidez do farelo da carinata. E aí, né, sendo mais direto, em torno de 6% do farelo de carinata ele pode compor sim a ração ou o balanceamento da nutrição do boi. Existe uma vantagem porque quando a gente faz a certificação da carinata, a gente certifica o grão. E o óleo sai certificado. Mas a gente também tem uma matéria-prima, um farelo, que a gente, claro, precisa desenvolver esse mercado e avançar, mas que ele também é um farelo com uma pegada de carbono. Então eu acredito que existe sim um futuro muito promissor e muito rentável, que pode melhorar também os números da rentabilidade da carinata, pensando para o produtor, sobre uma ração com uma pegada de carbono também. E a gente falou tanto de óleo até aqui, né? Óleo da carinata. Mas o que faz esse óleo tão especial, né? E que deixa ele viável para a gente utilizar como bioquerosene? O óleo da carinata, ele tem algumas particularidades, né? Então a gente está falando de um óleo com alto teor de ácido erústico. Ácido erústico é um ácido graxo, é um componente do óleo. E o ácido erústico é um ácido graxo de cadeia longa. Então, cadeia longa quer dizer que eu tenho um monte de carboninho ligados um atrás do outro, né? Toda vez que eu rompo uma cadeia de carbono, eu tenho liberação de energia. Se a cadeia é longa, então uma liberação de energia muito alta. Outro ponto, quando eu produzo o querosene de aviação a partir da carinata, ele tem a mesma densidade do querosene de avião. Ou seja, eu posso incluir ou fazer uma mistura
do óleo de carinata sem ter que mudar a turbina, sem ter que mudar o sistema de abastecimento. Então, tudo que já é feito hoje para abastecer um avião, ele não muda nada. E o outro ponto é que o ponto de congelamento do óleo de carinata é muito baixo. Então, quando tá voando lá com o avião lá em cima, que você quer um combustível que seja não afete, né, teu motor, que tenha um ponto de congelamento baixo, porque as temperaturas são baixas e tem um poder energético também muito bom. Por isso que ele entra tão justo ali para esse setor. Além da pegada de carbono, que é o que a gente tem buscado nesse combustível sustentável. Sim. Ótimo. Trocando aqui um pouco de assunto, né? Mas no momento da entrega do grão, que é levado em consideração para a gente fazer essa classificação do grão, né? É pago por qualidade, é pago por quantidade, como que funciona? O grão hoje ele tem que cumprir alguns requisitos, tá? O primeiro ele tem que estar até 9% de umidade, como o Bota disse, tá? Ele tem que ter um tamanho bom, então a gente tem uma peneira, né, inferior, uma peneira superior, então ele não pode vazar da peneira inferior. Isso vai ser muito, acho que a gente falou no segundo episódio, né, sobre manejo, então cuidar dos pontos de dessecação, isso é fundamental para a gente manter. Ele não pode ter grão verde, de novo, a dessecação sendo um ponto importante. Acho que tu até explicou os pontos certinhos de como olhar, né, ter essa atenção. Pedir para os meninos do campo também estar próximo ali para evitar esses descontos. E grãos ardidos, que é também, né, um ponto de dessecação ou a gente deixar muito tempo ali no campo. Então, grãos verdes, grãos ardidos, grãos quebrados ou muito fininhos e umidade, e fora a palhada, mas eu acredito que a palhada também é uma regulagem de máquina, né? Então a gente levar essas impurezas. Então esses são pontos que têm que ser observados e podem ser e devem ser observados no momento de dessecação e colheita. Uhum. Ótimo. E aí, aproveitando que você falou de regulagem de máquina, né, Robson, você pode compartilhar um pouquinho com nós do que a gente precisa levar em consideração, né, na hora da colheita? A gente comentou antes que não precisamos nos preocupar em fazer um investimento de comprar um maquinário novo, a gente pode usar o que já usa para colheita de soja, mas fazer alguns ajustes, né? Quais são esses ajustes que a gente precisa? Hoje, assim, o produtor, né, pode colher com a mesma plataforma, com a mesma máquina aí que ele colhe o soja, né? Então, hoje, nas máquinas mais novas, nós já temos uma configuração aí para canola, né? Então, a gente já pode estar utilizando essa configuração. Mas vamos lá, os pontos mais práticos ali, né? Que a carinata esteja pronta para colheita, né? O produtor vai cuidar da velocidade do molinete, né? Essa velocidade não pode estar muito alta, justamente para esse molinete não ficar batendo nessa sílica, né? E aí está causando essa abertura ali. Outro ponto, diferente das outras culturas, nós não vamos precisar colher com a plataforma rente ao chão. Nós temos um intervalo de 30, 50 centímetros de altura que a gente vai estar com essa plataforma. Então, esses cuidados aí que a gente vai ter que ter, nesse ponto de altura da plataforma, né, nós temos uma questão de pandaninha, né, eu gosto de frisar isso daí. Se eu estou colhendo mais alto e eu tenho alguma pandaninha lá embaixo, eu vou ter área foliar disponível para eu fazer essa dessecação logo na sequência. Isso é um benefício da altura de corte. Molinete, a questão do sistema, posso trabalhar tanto com a draper quanto com o caracol. Qual que é melhor? Depende. Tem produtores hoje aí que se adaptam, né, e preferem um sistema ou outro. O que vai impactar mesmo é o volume de massa, o ponto de dessecação, se a palha está mais seca. Então, é justamente esse ajuste aí que vai precisar ter. Indo para o interior da máquina, né? Antes disso, de novo, né? Só reforçando a questão de vedação. A gente precisa avaliar ali a vedação, ali onde liga a máquina com a plataforma, a gente precisa fazer uma vedação ali ou nos elevadores mesmo, precisa tomar esse cuidado, da mesma forma que a gente teve lá na pandadeira. Entrando, desculpa aqui, mas vedação, como que você faz a vedação hoje? Existem várias formas, né, pra gente fazer uma vedação, né? O que mais o pessoal utiliza é silicone, né? Então aquelas bisnagas de silicone vai passando ali, ou a espuma expansiva,
né? Então também tem um spray ali, tu usa essa espuma ali, tu vai fazer uma vedação bem, e aí, né, o produtor, né, tem mais também, ou tanta criatividade quanto a gente, né? Tem aquelas espuma também que o pessoal recorta, utiliza ali, então o importante, né, a forma que vai fazer não é importante, o importante é fazer, tomar esse cuidado ali. O produtor me ensinou até a usar graxa. Aí ele passa a graxa ali no elevador, no começo gruda, mas depois vira uma camadinha e vai também, né? O importante é o que você falou, não deixar, né? Não deixar escapar. E ainda, né, a gente tem a questão, né, como eu disse, ela não abre a sílica, mas quando ela entra para o sistema da colhedora, é fácil de abrir, então, essa sílica aí. Então, ele pode trabalhar com o côncavo mais aberto, né? A questão de cilindro, né, velocidade de vento ali, é uma palha leve, então tu começa com um vento baixo, uma rotação em torno de 700 RPM ali, e aí vai ajustando, isso vai ser conforme a umidade, né, se a palha está um pouco mais úmida, se choveu, e aí vai fazer esse ajuste aí. E aí, por fim, as peneiras, né, a gente usa lá as peneiras mais fechada possível, né, mais configuração aí para milho e soja, justamente para ele não ter essa perda. Velocidade, tá? Que vai colher. Também, nós temos produtores aí que colhem com 3 km por hora, né? Outros que colhem com 5 km por hora. A questão é dar fluxo, né? Dar tempo de fazer essa trilha ali, né? De trilhar bem, fazer essa limpeza e que o grão aí não seja perdido. Só um detalhe, quando a gente vê perda de colheita, dificilmente ocorre na traseira da colhedora. Sempre a maior perda é na plataforma. O nosso time está no campo justamente para auxiliar nesse momento aí, que é um momento crítico, né, também. Então a gente faz essas avaliações aí colocando uma bandeja, né, 2 ou 3 bandejas ali na frente da plataforma, cruza colhendo ali, então faz essa coleta ali desses grãos ali para fazer de fato essa avaliação, se precisa fazer algum ajuste ou não e quanto que está sendo essa perda aí. A gente tem visto aí que no máximo 10% de perda, tá? O mínimo tem ficado em torno de 5%, 7% aí, porque de fato é um grão, né, menor. E tem um detalhe que a gente está observando da questão da umidade dos grãos. A gente falou dos 9%, né? A gente já vem falando aqui nos outros episódios que é 9%. A gente orienta começar a colheita em torno de 14%, porque tem uma perda de umidade muito rápida. Ele chega a baixar 2 pontos de umidade, 2% de umidade em um dia. Então, se o produtor deixar para colher muito próximo de 9%, e é o que está acontecendo agora, ele vai colher, o final da colheita, ou a carga dele, vai estar com 7%. 5% de umidade a gente já teve em algumas amostras. Então, assim, às vezes o produtor se preocupa muito, realmente, vou colher com muita umidade e vou ter desconto. Só que, por outro lado, tu acaba colhendo muito seco e tu vai ter perda também. Então, tem que fazer esse ajuste aí, e o nosso time tá a campo aí para dar esse suporte. Isso. Ótimo sempre lembrar, né, que a Nufarm tem um time especificamente para trabalhar com a carinata e para sanar e ajudar em todas essas dúvidas, em todos esses ajustes que precisam ocorrer no campo, né? Tamara, tem um vídeo, depois é legal a gente talvez colocar na descrição e o pessoal pode consultar sobre uma instrução de colheita. Né? Ótimo. É bacana de ver na prática como que faz os ajustes. Tamara, se me permite, eu queria voltar um pouco mais no assunto, Phil, que é a questão da aquisição das sementes. Eu acho que a gente pode explorar um pouco mais, né? O produtor está lá com a área certificada, ele quer plantar, né? Vamos lá, ele está no Mato Grosso do Sul. Como que ele faz aí para ter essa aquisição? Com quem que ele fala? Né? E o que ele precisa fazer para ter essa semente aí? Perfeito. Cada estado a gente tem um parceiro que está desenvolvendo e é fácil descobrir que ele é só entrar em contato com a gente da Nufarm ou com algum representante de venda da Nufarm que ele vai indicar qual que é o caminho para fazer a compra, qual que é o parceiro que está operando com a gente. Uma vez que ele certificou e procurou a Nufarm para indicar qual que é o caminho de compra, ele vai ser vendido para ele exatamente a quantidade de semente para ele plantar a área que foi certificada. No momento da compra da semente é feito um contrato de garantia de compra. Então nós garantimos a compra numa condição já pré-acordada, já é indicado onde que vai ser feita a entrega desse grão, qual que é o prazo de pagamento, a regra de fixação de preço que a gente comentou. Então o produtor ele recebe a semente
já com a certeza e o modo como isso daí vai acontecer. Então, sendo direto, procura a Nufarm vai indicar certinho qual que é o melhor caminho para a obtenção dessa semente. E aproveitando esse assunto, Fio, de cada estado, enfim, né, a gente ter um canal, né, que se responsabiliza pela venda ou pela distribuição, né, das sementes, como que isso funciona para precificação depois da compra dos grãos? Perfeito. Então, vamos poder usar a soja como exemplo. Então, hoje a soja ela tem um preço no porto de Paranaguá, lá no Paraná. Um produtor que vende a soja dele no Paraná, próximo do porto, ele tem um preço um pouco maior ou melhor, porque a diferença de frete dele também é menor. Então, um preço do Mato Grosso pode variar com o preço do Paraná justamente pela diferença de frete. Isso é mercado, isso é como já se opera, mas pela pegada de carbono, normalmente a Carinata ela tem operado em preços muito bons e compensando um pouco dessa diferença de frete. Mas, de novo, a recomendação é consultar o representante da Nufarm para saber qual que é a precificação da praça dele. Tá, e terminamos todas as colheitas no Brasil, já está tudo armazenado. O que acontece agora? A gente tem 2 caminhos no Brasil. Então, um primeiro caminho é fazer a exportação do grão. Foi o que aconteceu esse ano, agora em março. Foi o volume daqueles 6 mil hectares de 2024. E aí a gente já começou a trabalhar para fazer os testes de esmagamento no Brasil. Então, a grande ideia é a gente começar a exportar produto acabado e ao invés de uma commodity, um grão, uma matéria-prima bruta. Então, muito provavelmente, ano que vem, a gente já comece a fazer o esmagamento e a gente tem a opção tanto de exportar o óleo como exportar o grão. Isso ajuda a gente também a moderar, por exemplo, eu estou com um preço de farelo no mercado interno mais baixo. Então, mandamos o grão e captamos o melhor do valor. Arbitramos, né, o mercado. Temos demanda para o óleo, temos demanda para biorefino no Brasil, por exemplo. Temos demanda, conseguimos achar um mercado premium para a ração, que bonifica pela pegada de carbono. Fazemos o esmagamento no Brasil e isso rentabiliza, mas sempre olhando para o ecossistema brasileiro, para o produtor, para as indústrias brasileiras também. Idem pode acontecer também no Paraguai. O mercado onde a gente vê que tem a melhor rentabilidade para o produtor é onde a gente vai operar. Então, temos destino tanto para exportação quanto para mercado interno. Então, a gente tem a possibilidade de daqui uns dias estar voando com óleo com bioquerosene produzido a partir dos grãos de carinata dentro do Brasil. Justamente. Então, eu acho que a gente achou uma fonte de petróleo nacional dentro da lavoura. Posso fazer uma questão aqui que eu acho que é importante. A gente já falou num episódio anterior, mas a gente sempre fala, né? Ainda mais trazendo que esse grão é exportado. E só um detalhe falando de mercado, né? Depois pode explorar um pouquinho mais. Nós estamos falando do mercado de aviação, né? Mas esse grão vai de navio para a França, para a Europa lá. Depois que você falasse um pouquinho para mim sobre isso daí, desse potencial do mercado também. Mas quando a gente fala, né, em Europa e tal, isso parece que está mais distante. Mas aqui no Brasil, né, tem a lei dos combustíveis de futuro, né? Eu falei no episódio anterior, mas acho que é importante porque a gente já tem autorização, né, para utilizar SAF aqui no Brasil, né? Porém, a gente não tem um volume disponível ainda, né, para a gente poder utilizar aqui. E a gente tem uma questão que essa lei dos combustíveis do futuro, eles dizem que a partir de 2027 nós vamos ter que reduzir 1% a emissão de CO2 da aviação brasileira. Isso aí vai ano a ano aumentando 1%, chegando até 10% em 2037, né? Então isso aí não é uma realidade só para a Europa, né, ou outros países, é uma realidade aqui do Brasil. Fio, se aumentar a área, a gente já conversou um pouco sobre isso aqui, mas eu queria que o produtor vai perguntar para a gente sobre isso daí, é uma dúvida lá. Se aumentar a área de carinata no Brasil, vai manter ou vai diminuir o preço? Tá, então eu vou tentar responder as duas perguntas em uma, né?
começou aí tentando, né, vai dar certo. O que que acontece? Hoje, o óleo de carinata, o foco dele é para o mercado de aviação. Por que o mercado de aviação? É como se a gente tivesse um combustível, a gasolina premium e a gasolina comum. Então, a premium a gente consegue vender com um preço, um valor agregado maior, que é o mercado que a gente tem buscado no mercado europeu. Então, vendemos para lá porque ela tem um prêmio. O mercado na Europa, a gente está falando de 250 bilhões de litros. Isso convertido em área no Brasil, né, uma produtividade de 1.500 quilos por hectare. A gente está falando de ter necessário mais de 20 milhões de hectares plantados com carinata para suprir o mercado europeu de SAF, se fosse só advindo da rota EFA, né, que utiliza os óleos vegetais para produzir o bioquerosene, e se a gente só usasse a carinata. Então, primeira resposta, quando a gente chegar em 20 milhões de hectares, isso pode ser um problema. Quando isso acontecer, o preço vai cair. A gente tem o mercado de navegação, né? Como tu disse, eu levo o grão lá e depois venho de avião para cá. Então o mercado de navegação já entrou numa rota de combustível marítimo sustentável. Então isso é a sigla, ou o novo mercado que vai surgir muito em breve pra gente. E a gente é consultado dia sim, outro também, quando que a gente vai conseguir abastecer também o mercado de navegação com combustível sustentável. Então teria esse mercado que é gigantesco. E por fim, o óleo de carinata ele também serve para biodiesel. E aí a gente entra no paralelo aqui do combustível comum, não do premium. Então, enquanto a gente tiver esse prêmio sendo pago, a gente vai vender isso. Mas o mercado é gigantesco, né? A gente comentou no outro episódio, esse aumento de 7%, 8% até 2037 do combustível de futuro, que envolve o SAF, mas envolve a mistura de biodiesel, isso daí vai gerar um impacto que, se fosse só colocado na conta da soja, seria um aumento de 6 a 8 milhões de hectares de soja. Isso vai impactar. Existe área para plantar? Existe capacidade, existe. O problema é que a gente acaba aumentando a quantidade de produto no Brasil, o que pode gerar também uma redução dos preços cruzados na soja. Imagina se hoje a gente já está tendo uma redução no preço do farelo de soja com o volume que a gente tem. Vamos colocar mais esse volume de farelo no mercado, né? E como a composição do preço da soja é uma mescla do preço do óleo mais preço do farelo, isso pode ser um problema para a gente. Então a carinata ele vem aumentar a produtividade de soja quando a gente fala no sistema, e vem manter os preços de soja também altos quando a gente pensa dessa não dependência do combustível do futuro focado 100% no soja. Uhum. Você tem mais alguma dúvida de comercialização ao mercado? Não, eu tenho visto aí realmente o produtor, né, toda essa cadeia, né, um pouco de diferença aí que a gente traz da carinata aí, diferente das outras culturas emergentes, é que a gente tem um mercado, né, como o Phil falou agora, toda essa demanda que a gente tem a nível mundial. A gente tem um produto aqui no Brasil, né, no GS 550, que a gente está ajustando ela para cada um desses ambientes, né, então ela se encaixa no sistema, ele traz benefícios para essa rotação aí, beneficia as culturas principais, né, então é ganha-ganha, né, nós temos ainda um processo para a gente evoluir. Eu sempre digo que a carinata é um projeto de médio e longo prazo, né? Nós estamos todos nesse momento agora, estabilizar a produtividade, o produtor já está tendo renda, né? E tanto é verdade que nós estamos com um produtor, alguns produtores, mas lá no Rio Grande do Sul principalmente, que o ano que vem ele vai para a terceira safra de carinata. Então ele fez um teste do primeiro ano, foi bem, aumentou a área esse ano, está chegando a produzir acima de 2.000 quilos por hectare, 2.300 ali, então está tendo a sua rentabilidade de novo, e o ano que vem está certo que ele vai plantar a carinata. Então é isso que a gente quer,
né, que o produtor confirme isso daí, o que a gente vai trazendo aí nos últimos anos, dos nossos ensaios, das pesquisas, as produtividades, outras instituições estão confirmando essas produtividades, mas o produtor também está confirmando aí. Então eu vejo que a carinata aí, ela está se estabilizando, está se estabelecendo, o produtor está conhecendo e certamente a gente só tende a crescer com essa cultura no Brasil, ou vamos lá, na América do Sul inteira aqui, Brasil, Paraguai e os outros países também. Tem um ponto, né, e pegando sobre esse olhar de futuro que anima a gente a pensar sobre oferta e demanda de carinata, né, e SAF. Hoje, a gente tem 4 rotas para se produzir SAF, tá? Então é possível produzir SAF de outras fontes que não carinata, tá? Deixar muito claro isso daí. A primeira rota é o EFA. EFA é um processo em que a gente transforma o óleo vegetal, o sebo de boi, por exemplo, em bioquerosene, em SAF. Outra rota é uma rota em que a gente usa biomassa e resíduos, por exemplo, lixo. É possível produzir querosene de lixo. O EFA já faz 15 anos que a gente trabalha com essa tecnologia, já tem refinarias que há 15 anos produzem através dessa rota. E aí a gente já aprendeu a baratear algumas linhas. Hoje se produz 2 bilhões de litros de bioquerosene através da rota EFA. Depois a gente tem essa FT, que eu falei, ela é também muito promissora, mas não se produz muito através da FT pelo custo ainda, então a gente precisa baratear esse processo. Depois a gente tem uma rota que chama álcool to jet, em que a gente pega o etanol e o Brasil desponta nesse potencial, mas para ele ser um SAF, esse álcool to jet, ele tem que ser advindo do etanol de segunda geração. Então a gente precisa desenvolver ainda melhor esse mercado no Brasil, que tem um baita de um potencial, ou fazer através da biomassa, né, o etanol de lignina, de hemicelulose, que também existe bastante estudo e isso daí com certeza vai ser o futuro. E por último, a quarta rota que existe para a produção de SAF é o eSAF, que é feito a partir do hidrogênio, o hidrogênio verde. Então, qual que é a ideia? Imagina que eu abasteço o avião com hidrogênio verde, ao voar, ele capta CO2 através de um sistema, de tipo uma chaminé, uma entrada, transformamos esse processo aí com o hidrogênio verde, e eu devolvo para o ambiente água e oxigênio. Então, esse é uma rota em que a gente consegue também reduzir. Das 4 rotas até 2030, quem vai sustentar 80%, 90% dessa curva de crescimento de SAF é a rota EFA. Então, a gente precisa, sim ou sim, ter um combustível, um óleo, uma matéria-prima, que fomente essa cadeia de EFA, de óleos vegetais. A gente tem diversas empresas que já ganharam linhas de financiamento dentro do Brasil. Eu acho que hoje está em torno de 8 bilhões de financiamento para a construção de biorefinarias dentro do Brasil. Então a gente vai ter em Cubatão, no Nordeste, no Porto do Rio Grande, que vão operar e eles precisam dessa matéria-prima, e uma das grandes candidatas passa a ser sim a carinata, com esse boom que a gente está vendo no país. Então, de novo, a carinata não é a bala de prata, a gente precisa desenvolver outras rotas para diversificar, mas o que vai sustentar isso daí, vai manter sustentável, não é que as outras rotas vêm substituir, elas vêm incrementar a produção de SAF. De novo, para cumprir a demanda global, se fosse só carinata, a gente está falando de mais de 20 milhões de hectares. Para 20 milhões de hectares, a gente está... É uma utopia falar que 1/3 da área de soja no Brasil vai ser carinata. E só complementando, né, isso daí, de novo tá o Brasil, né, como uma referência, o celeiro do mundo, né, qual país hoje tem capacidade de fato de entregar todo esse potencial produtivo, né, que nós estamos falando. Nós estamos falando que a carinata está aqui no Brasil aí, e Paraguai aí 2, 3 anos, né, então de novo tá o Brasil com o potencial aí de descarbonizar, ajudar toda essa transição energética aí do mundo, né, trazendo aí o Brasil de fato aí como a importância aí que tem para todo esse processo. Ótimo.
E aí eu queria só trocar um pouco de assunto, que eu acho que é uma coisa muito importante e a gente acabou não comentando antes. E eu queria aproveitar que você falou das diferenças das culturas, né? E te fazer a pergunta se nós temos algum risco de plantar carinata próximo de canola. A gente sempre tenta evitar, né, essa proximidade por questão de doenças, né, ou alguma questão que possa ter mais envolvida, mas hoje nós temos não temos o risco, tá, de plantar próximo, porque nós temos uma questão genética que inviabiliza esse cruzamento, né, nós não temos esse cruzamento, por exemplo, de canola com carinata. Então, por esse princípio, nós não teríamos problema. O que nós temos que tomar cuidado é que nós não podemos ter grãos de carinata numa carga de canola, tá? Isso inviabiliza e aí sim impacta aí numa carga ou num lote. Aí, hoje nós temos a questão de consumo interno de canola e também nós temos uma questão de exportação de grão in natura, né? De canola para consumo humano também. Então, o que nós não podemos ter é grão de carinata em canola. Então, se nós tivermos uma área próxima, nós temos que tomar cuidado aí nesse momento de colheita, né? Canola na carinata, né? É possível, ela simplesmente vai entrar como uma impureza ali dos grãos, né? Ser descontado como impureza, né? Tá. Bem, então o risco seria apenas se nós tivéssemos contaminação de carinata em uma carga de canola. E para carinata não chega a ser um risco, mas a gente tem o desconto no momento da entrega do grão. Agora sim, vamos conversar sobre. Eu quero só trazer isso para a mesa. Se eu achei canola na carinata, então a gente temos que tratar a causa raiz, né? A gente está falando de duas brássicas, né, com os dois complexos de doença e pragas, e não é recomendado o plantio de brássicas consecutivamente, né? Mesmo que seja em invernos diferentes. Não tenha passado uma safra de soja. Então começamos aí um primeiro erro, se é que a gente pode falar isso. Tá. Tive uma contaminação de canola na minha carinata. Eu vou colher, né? De novo, isso vai entrar com uma impureza, porque a gente paga pela carinata e a canola está entrando no modelo que não está. Eu tenho que tomar cuidado com limpeza de caminhão, limpeza de silo, eventualmente. Então, são cuidados que podem acontecer. Presença de carinata na canola. De novo, não era para acontecer também. A gente está falando, de novo, da brássica ao contrário. A carinata, muito provavelmente, eu já acabei controlando ela no meu inverno, no meu verão ali, com a soja. Então, plantei, o que pode acontecer, a gente não recomenda, mas pode acontecer. Eu tenho a minha área, eu plantei um talhão de carinata, um talhão de canola. Eu acho que é cuidar um pouco do sequenciamento de colheita, né? Começa colhendo a canola, idealmente faz a limpeza, faz toda a segregação. Depois eu venho colhendo a carinata. Se eu achar alguns grãos de carinata na minha canola, cara, não é legal. Tá? E provavelmente você vai entrar num mercado de óleo de canola para biocombustível. Então, hoje, o óleo alimentar da canola, ele tem um valor agregado muito melhor. E quando uma empresa paga o produtor pela canola, se é alimentar, ele encontrar, ele vai negar. Mas se é uma empresa com dupla aptidão, que ela também produz, ela vai segregar seu volume e vai cobrar por ela segregação, porque daí ela não pode mais pagar pelo mix dos dois produtos, né? Tem que pagar só pelo biocombustível. Ótimo. É super importante a gente trazer isso para a mesa, né? Porque a gente falou muito, né, de canola e carinata, que são ambas brássicas, né? Então, só para a gente deixar isso bem claro para o produtor, né? Qual seria o impacto de ter a contaminação de uma ou de outra. E também pontuar que a gente não tem o risco de ter uma polinização cruzada, por exemplo, né? Então, a gente não tem o risco de gerar uma planta mutante, de gerar alguma coisa ali que a gente não queira no campo. E com isso, então, acho que nós cobrimos os assuntos, né? Falamos de certificação, vimos que a certificação não é um bicho de 7 cabeças. Hoje o nosso processo de certificação é muito simples, não tem custo para o produtor, não é uma etapa difícil, não é um impeditivo, né, para fazer o plantio.
Cobrimos também a parte de comercialização, né? Toda a garantia de compra que a Nufarm oferece do grão, né? Falamos dos manejos, dos principais manejos que precisam ser feitos durante o ciclo. Cobrimos também todos os benefícios que a cultura traz para o produtor. E, por fim, fica aqui o convite, né, para os produtores assistirem todos os episódios, né, e também a gente se coloca à disposição. Se ainda assim ficou alguma dúvida, ou até mesmo se gerou interesse, né, de conhecer mais sobre carinata, de plantar, né, a gente se coloca à disposição, a gente deixa os nossos contatos para esclarecer eventuais dúvidas. E pode entrar em contato com a gente pelo Instagram. Então, na bio do Instagram vai ter os nossos contatos. Isso. Na descrição do vídeo, se estiver vendo pelo YouTube. Se quiserem sugerir alguma coisa nos comentários de assuntos que a gente poderia abordar, que a gente não abordou, ficamos à disposição. E na expectativa da gente ter a segunda edição, né, do Carinata Além do Grão. Agradeço a participação de todos.